Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues, um de seus co-apresentadores, diretamente de Brasília, e estou aqui hoje com o meu co-apresentador Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá, também com uma convidada muito especial aqui pela primeira vez participando do podcast Boleiros de Humanas, Anitta Efraim. Primeiro vamos ao Canadá conversar com o nosso querido Guilherme Paturi. Gui, como é que você está hoje nesse nosso 18º episódio do podcast Boleiros de Humanas? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite, Anitta. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, caros ouvintes, sejam lá de onde vocês estiverem nesse mundo mundial. Um prazer enorme estar aqui, como sempre, muito animado no episódio de hoje e muito feliz com a presença da nossa convidada, Anitta. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Oi, gente, eu que agradeço pelo convite, um prazer estar aqui com vocês no Boleiros de Humanas. Me identifico 200% com o nome do podcast, então muito bom estar aqui com vocês. Perfeito, Anitta. E novamente, ecoou o que o Gui acabou de falar, é um prazer ter você aqui com a gente nessa gravação. Anitta, que está falando diretamente de Santiago, no Chile, então hoje o Boleiros de Humanas está vindo a você, cara ouvinte, de 3 países diferentes. E a Anitta, que também é podcaster, tem o seu podcast Alvinegras da Vila, participa também do canal Ouvinte Santos, um canal direcionado especificamente ao futebol feminino do Santos Futebol Clube, e também é colunista no Diário do Peixe. Desculpa também, a Anitta é mestranda na Universidade do Chile. Como vocês podem ver, isso hoje... é só para parecer um pouco mais inteligente, essa parte do mestrado. Essa é mais importante. Exatamente. É a parte de humanas aí, ó. A gente tá juntando as duas partes do nosso podcast. Mas é exatamente isso. Como vocês podem ver, hoje a gente trouxe uma especialista para conversar aqui com a gente, com vocês, no podcast Boleiros de Humanas. E como não seria diferente quando a gente traz um tópico assim mais minucioso, que eu acho que é o caso de hoje, é sempre necessário trazer uma pessoa que tem esse know-how na área, e hoje não será diferente. Sem mais delongas, então vamos passar para o nosso primeiro bloco, o Kickoff. Sejam bem-vindos, então, novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Hoje no Boleiros de Humanas vamos tratar de um tópico que está bastante em alta. Acho que está em alta, mas às vezes não recebe o devido trato que merece, e ainda mais nesses tempos difíceis, sombrios de pandemia e de incertezas no mundo do esporte. Acho que com certeza esta modalidade deveria receber uma atenção maior do que eu tenho observado em alguns veículos de mídia. Vamos conversar aqui hoje sobre o futebol feminino, primeiramente analisando a Copa do Mundo de 2019, que foi um marco para a ascensão do futebol feminino nos últimos anos, passando depois no nosso Toco e Me Voe, falando sobre o resultado do Mundial de 2019, quais foram alguns pontos positivos que ficaram de herança desse Mundial, e por fim, e aí que eu falei das incertezas, vamos analisar o momento atual do futebol feminino, principalmente sobre o prisma da pandemia da Covid-19, e entender quais são os desafios do futebol feminino atualmente e para o futuro. Acho que fiz um bom resumo, né, Gui? O que você achou? Foi bom, certinho, Miguel. Vamos passando então para frente. Como falei, esse primeiro bloco aqui vai ser sobre a Copa de 2019. A Copa de 2019, cara ouvinte, caso você não esteja tão familiarizado com o mundo do futebol feminino ainda, foi sediada na França e representou, como eu disse anteriormente, alguns avanços, né, no campo da luta pela igualdade de gênero no esporte mais popular do mundo.
O Mundial que foi vencido pela quarta vez pela seleção norte-americana, onde a final, para os que lembram, para os que assistiram o campeonato, foi entre os Estados Unidos e a seleção dos Países Baixos, a Holanda, sendo vencida pelas americanas em 2-0. O campeonato, né, aqui o Mundial, acho que o que é mais importante até do que o quarto título dos Estados Unidos foi de fato, né, a quebra de recordes de audiências e partidas emocionantes, e que também trouxe à tona alguns importantes e relevantes pontos de debates sociais. No decorrer do campeonato, tivemos aqui algumas críticas feitas a atuações / manifestações jogadoras por alguns indivíduos até poderosos no mundo do futebol, e novamente, né, o debate sobre esse grande espaço, né, essa diferenciação entre o futebol feminino e masculino foi levantado. A gente trouxe aqui uma análise que vai passar por algumas seleções, né, e a participação dessas jogadoras, personagens na Copa de 2019. Primeiro, vamos analisar a seleção norte-americana, que, como falei, sagrou-se campeã, tem algumas figuras importantíssimas, até acho que o ouvinte que é menos familiarizado com o futebol feminino vai conhecer alguns dos nomes citados aqui, e que com certeza foi uma das seleções, se não a que mais trouxe esse debate da diferença em oportunidades, nas questões financeiras entre o futebol feminino e o masculino. Se não foi a mais que levantou esse debate, com certeza foi uma das que mais trouxe esses importantes pontos à tona. E só para dar um contexto, né, Miguel, a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos é a maior potência de futebol quando a gente fala sobre seleções atualmente. E enquanto a masculina, a seleção de futebol masculina dos Estados Unidos é bastante fraca, né? A gente vê que às vezes nem chega em Copa do Mundo, se chega mal passa da fase de grupos, e mesmo assim elas ainda têm que lutar por uma igualdade salarial, sendo que elas são uma potência no esporte e eles não são minimamente relevantes. E ainda é um problema, né? Tanto que a Megan Rapinoe, a gente vai falar mais sobre ela, tenho certeza, mas chegou a brigar com o Donald Trump por esse discurso voltado para a igualdade salarial, né? Justamente, Anitta, você bem lembrou aí, os Estados Unidos, inclusive, acho que há algumas semanas não se qualificou, não se classificou para as Olimpíadas, né? Tudo bem que a seleção que joga de fato as Olimpíadas, né, no futebol masculino não é a seleção principal, mas pela terceira vez os Estados Unidos, consecutiva, diga-se de passagem, os Estados Unidos não se qualificou, né, para as Olimpíadas de futebol masculino. Em 2012 os Estados Unidos não chegam, em Londres, em 2016 no Brasil, e agora em Tóquio também não vai participar desse campeonato, que não é tão importante, com certeza, como a Copa do Mundo, mas também demonstra, né, essa grande disparidade técnica entre a seleção masculina norte-americana e a seleção feminina norte-americana. A seleção feminina, como a Anitta também falou, aí, é multicampeã mundial e também olímpica. Em 2016, salvo engano, elas não venceram, salvo engano, mas elas sempre chegam de forma bastante contumaz para lutar pelas primeiras divisões em qualquer campeonato que participam. E você lembrou aí bem também, Anitta, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas inclusive essa questão salarial, né, financeira, foi tema e continua sendo tema de debate legal nos Estados Unidos. Tem uma ação movida pelas principais jogadoras, pela técnica dos Estados Unidos contra a Federação norte-americana, justamente trazendo, né, esses pontos que a seleção feminina tem um poderio técnico comparativamente maior à masculina, porém recebe assim um valor não para dizer pífio, mas com certeza bem abaixo do que a seleção masculina. Sem mais delongas, então, vamos entrar de fato, né, alguns pontos que
vale a pena levantar da seleção norte-americana nessa Copa do Mundo. A gente vai oferecer aqui um sobrevoo rápido, né? Com certeza a gente poderia falar por mais tempo aqui no Goleiro de Humanas. É sempre difícil, a gente tem que se policiar um pouco para não passar muito, caro ouvinte. Mas de forma bastante rápida aqui vamos tentar atingir os pontos mais importantes e relevantes, né, das participações dessas seleções específicas. O primeiro que trouxemos para você aqui, caro ouvinte, é um jogo da seleção norte-americana na primeira fase, a partida jogada contra a Tailândia, na fase de grupos, onde os Estados Unidos venceu a seleção da Tailândia por 13-0, quebrando o recorde do placar mais elástico da história do torneio nesse jogo. O recorde anterior era da Alemanha, que havia vencido a Argentina em 11-0 na Copa de 2007, e os Estados Unidos quebram esse recorde na primeira fase contra a Tailândia, vencendo em 13-0. Damos destaque aí nesse jogo para uma importante figura no futebol feminino e na seleção norte-americana. A Alex Morgan, a atacante, uma das capitãs da equipe, faz 5 gols e aí que vem algumas das críticas à participação tanto da Alex Morgan como dos Estados Unidos. Alguns internautas, né, aqueles clássicos palpiteiros de Twitter, Instagram, reclamaram, né, criticaram as norte-americanas por não, entre aspas, aqui, tirarem o pé do acelerador, mesmo após a vitória estar garantida. Alguns, né, comentaristas, mesmo em redes, né, de notícias esportivas, falaram que o jogo já estava ganho, não tinha o porquê dos Estados Unidos continuar a massacrar a seleção da Tailândia, que teria de fato sido uma falta de fair play, né, que é o moto da FIFA nestes campeonatos. Inclusive, vem uma crítica da Kaylin Kyle, que é ex-jogadora de futebol também, medalhista olímpica pela seleção canadense, que criticou abertamente os Estados Unidos, afirmando que a atuação dos rivais ao sul seria uma instância clara de falta de classe. Nessa mesma tomada, né, o ídolo do Los Angeles Galaxy e do New England Revolution, Alexi Lalas, alguns vão lembrar do Alexi Lalas, os fãs de futebol, e principalmente da Copa de 94, quando o Alexi Lalas, zagueiro dos Estados Unidos, era talvez a principal figura da seleção norte-americana que perdeu para o Brasil nas oitavas de finais, sendo que Alexi Lalas ele fez 96 jogos pela ação principal. Ele faz um comentário defendendo a seleção norte-americana, rechaçando as críticas, afirmando que a disparidade entre as equipes não era culpa dos Estados Unidos e que as norte-americanas de fato estavam jogando para vencer, né, e não fazer amigos. A Alex Morgan, que foi bastante criticada por comemorar efusivamente os seus 5 gols, disse à ESPN americana que seria um desrespeito não jogarem com o máximo de vigor. Que, abrem aspas aqui, estes gols são os gols que sonhamos nossas vidas. E, novamente, né, trouxe um debate que vamos ver em outra instância aqui com a seleção norte-americana. A Morgan levantou esse ponto que talvez, né, essas reclamações, e isso foi um tema constante, né, da participação norte-americana, que essas reclamações estavam ganhando tamanha magnitude de fato porque a atuação era da seleção feminina, que o público, principalmente norte-americano, teria uma dificuldade em apoiar o massacre feminino, né, nesse caso, né, uma vitória bastante elástica, mas se fosse a seleção masculina, que não no futebol não costuma vencer, né, com placares bastante elásticos, como já mencionamos aqui, mas talvez a seleção de basquete, por exemplo, a seleção de basquete norte-americana vence outras, seja nas Olimpíadas ou até no campeonato, no Mundial de Basquete, por um placar bastante elástico, até mais que 3-0, né, 150-50, por exemplo. Os torcedores norte-americanos não reclamam tão efusivamente, né? Se sequer reclamam desse massacre, não é, Gui? O que vocês acham disso? Miguel, isso que eu ia entrar, até te falar, você levantou muito bem esse tema dos outros esportes, né? Ou seja, até beisebol também, os Estados Unidos massacram outras seleções, ninguém fala nada. E até no futebol, queria trazer o futebol,
No futebol masculino, por exemplo, não lembro de ninguém achando que a Alemanha desrespeitou o Brasil ou tinha que tirar o pé no Ninguém 7 a 1. ficou com pena, né? Ninguém ficou com pena do Brasil, achou que tinha que parar. Teve até um caso mais recente na Bundesliga da Alemanha, que o Bayern ganhou do Schalke 04 por 8-0. Aí ninguém fala que tem que diminuir o gol, que tem que jogar com classe, que não pode fazer essas coisas. Ninguém fala, todo mundo fala, olha como o Bayern é muito melhor do que os outros. Então, é no mínimo estranho, né, que tem essa repreensão. Eu não sei qual é a minha opinião exatamente, 13-0 realmente é um placar bastante humilhante. A gente que acompanhou a Copa sabe que o futebol feminino na Tailândia não é profissionalizado, que para elas foi uma conquista gigante. Só de estar na Copa, que a derrota, poder perder para os Estados Unidos, para as atletas da Tailândia, já foi maravilhoso. Então, não sei exatamente, acho que expõe muito a disparidade, né? O quanto o futebol feminino ainda é pouco apoiado no mundo, mas essas críticas tão duras às atletas dos Estados Unidos, acho que é realmente uma questão de machismo. Para mim, não tem mais nada que explique, porque é isso, quando são outros times, outras seleções masculinas, nada disso acontece. É justamente isso, Anitta, eu concordo categoricamente com o que você falou, inclusive até pensando em outros placares elásticos que ninguém reclama, até recentemente o Bayern de Munique ganhou de 8-2 o Barcelona, ninguém falou tadinho do Barcelona, então é exatamente isso mesmo, né? Você também não acha, Miguel? Você lembrou aí do Bayern de Munique ganhando do Barça, eu ia falar exatamente isso, né? Todo mundo aplaudiu o Bayern, igual o resultado que a Anitta citou aí da Bundesliga, e é exatamente isso. Acho que é uma definição clássica, né, do que os americanos, inclusive, chamam de double standards, né, de usar duas réguas diferentes para medir a atuação, né, da seleção norte-americana feminina e outras seleções norte-americanas, por exemplo. E tem tantos outros exemplos que a gente pode citar, quando uma equipe, né, masculina consegue essa proeza, ela é vista como sendo poderosa, como estando bem acima das demais, e isso é louvável. Porém, quando uma seleção feminina faz isso, é alvo de críticas. E isso aí, vamos continuar, né, com a seleção norte-americana agora, e vocês vão ver que mesmo nessa tomada, a seleção norte-americana continua a ser criticada. Progredindo, né, no campeonato, a seleção norte-americana, como vocês já sabem, foi a campeã. Na semifinal temos uma partida que foi acirradíssima, diga-se de passagem, contra a seleção da Inglaterra. Foi uma partida bem interessante porque foi jogada próximo da data da independência dos Estados Unidos, né? Sabem como hoje em dia, né, são parceiros, mas tem toda uma história entre os Estados Unidos e a Inglaterra, então foi uma partida que estava com vários contornos interessantes. E a partida que terminou em 2-1, com direito à emoção até o final, temos gol da Inglaterra anulado pelo VAR e um pênalti desperdiçado no final da partida que teria empatado o jogo. As norte-americanas foram mais uma vez alvo de críticas e novamente temos aí a Alex Morgan como pivô dessa situação, na verdade. A Alex Morgan, ao marcar o segundo gol dos Estados Unidos, que sacramentou a vitória e colocou os Estados Unidos em mais uma final de Copa do Mundo, comemorou fingindo estar bebendo um copo de chá. E muitos compreenderam, né, como uma brincadeira direcionada aos ingleses, que são bastante adeptos, né, ao consumo da bebida. Chá da tarde inglês, bastante famoso. Morgan, no entanto, né, afirmou que não era uma chacota ao hábito dos ingleses, porém sim uma referência à gíria "that's the tea", algo como "essa é a fofoca" ou "esse é o babado". E mais uma vez ela foi criticada abertamente. Liane Sanderson, inclusive não, ela ainda continua a jogar, mas a atacante inglesa que atuou com Morgan no Orlando Pride em 2016, chamou a comemoração de Morgan de sem gosto. E inclusive essa menção da Liane não foi a única que se popularizou neste período, com novamente vários comentaristas de emissoras e comentários na internet criticando a comemoração da norte-americana.
Morgan se defendeu, né, questionando novamente se a comemoração teria sofrido as mesmas críticas caso fosse feita por um homem. Abrem aspas aqui. Nós temos de comemorar, mas não muito. Temos sempre de tomar as ações limitadas. E novamente, né, aquilo que a gente já falou, acho que demonstra, né, quantas vezes a gente não vê comemorações que ficam famosas de jogadores de futebol masculino que abertamente criticam ou zombam de seus adversários, e isso, embora às vezes seja criticado em algumas emissoras, é esquecido rapidamente, né? Às vezes o jogador leva cartão amarelo e só isso. E no geral, as torcidas aplaudem os jogadores, né? Acham ótimo quando o jogador do São Paulo comemora fingindo que é galinha quando faz gol em cima do Corinthians, quando o Viola fez gol em cima do Palmeiras e fingiu que era um porco, todo mundo achou ótimo também. Mas, novamente, temos aqui uma situação em quando uma jogadora faz uma comemoração que, inclusive, ela até afirmou que não era uma brincadeira, não era uma chacota, é criticada abertamente. Nossa, e ainda se fosse, gente, coisa mais besta que uma brincadeira, tomando chá, isso não é ofensivo, não é nada demais. Não é aquela história do cara que jogou a banana, né, no campo, não é nada disso. Eu acho que, eu não sei definir, óbvio, não dá pra gente definir se tudo é machismo, não é machismo. Eu acho que nesse caso a imprensa esportiva é meio pentelha mesmo. Afinal, quando o Neymar pinta o cabelo de rosa, também enchem o saco. Mas eu acho que é difícil dizer assim se é machismo ou não é machismo, mas é chato demais, porque não foi nada. Ela negou. O que eu acho complicado é você não acreditar na alegação da jogadora. Ela falou que não é, então não é e segue o jogo. Mas ficar batendo nessas teclas eu acho tão besta, tão pequeno. Deveria ser muito maior uma vitória num jogo emocionante, num jogo disputado. Mas eu acho que também a gente precisa colocar em cima da mesa um tema muito complicado, que é a rivalidade feminina. Acho que a rivalidade feminina é um problema na vida de qualquer mulher, né? O quanto as pessoas incentivam a briga, a rinha de mulher, né? E dentro dos esportes coletivos ou dos individuais, dos esportes de alto rendimento, isso também afeta. Então, essas intriguinhas, que muitas vezes são classificadas como coisa de mulher, são, na verdade, muito geradas por homens. E uma grande besteira, eu não tenho noção como é que uma coisa tão boba foi virar notícia, sendo que o mais importante deveria ser a atuação fantástica, mais uma vez, da seleção dos Estados Unidos. Ah, sim, vai ficar até chato. Eu concordo de novo, categoricamente, Anitta. Eu acho que também tem muito o que você falou, de que a imprensa esportiva, não sei se mundial, mas definitivamente brasileira, é muito chata. Nossa senhora, cai em cima de qualquer coisa. E também concordo com você, Miguel. Se fossem essas comemorações efusivas, que aí sim são provocativas e são para ser provocativas, rapidamente são esquecidas. Por exemplo, em 2013, o Ronaldinho Gaúcho, jogando pelo Atlético Mineiro, fingiu jogar uma granada na torcida do Cruzeiro, e quando depois de fazer um gol, e todo mundo achou ótimo. Mas aí a Morgan toma um chá que nem era para zombar, e aí não pode. Então realmente o que eu acho que a palavra que você usou, Miguel, serve muito bem. Pena que eu não sei como é que fala em português, mas o double standard, o padrão duplo, talvez, é muito visível na situação de novo. Acho que é padrão duplo mesmo, agora que você falou. Parece que Mas é exatamente isso, concordo com tudo que vocês falaram, mas a gente tá concordando muito aqui. Vamos ver se alguma hora a gente discorda. Tomara que não, ou tomara que sim, vai saber. O pessoal gosta de briga, geralmente, como a Anitta falou. Mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que tem uma problematização aí de algo que de fato era secundário, mesmo que fosse uma brincadeira, não cabia, né, tomar toda essa proporção, e acaba até minimizando, de certa forma, a visão que tem desse feito da Alex Morgan dos Estados Unidos novamente chegar a uma final de Copa do Mundo. E acho que é bem nesse caminho mesmo, na verdade.
E só para complementar, também acho que tem uma expectativa em cima de como uma mulher deve agir, dos padrões de feminilidade, né? Como se, assim, vamos supor que ela estava querendo provocar. Por que uma jogadora não pode provocar a rival? Tem uma rivalidade relevante entre Estados Unidos e Inglaterra na modalidade. São duas potências. Por que não pode provocar? Tá tão errado assim? É criminoso ela ter provocado? Ela foi preconceituosa, é britanicofobia agora? Pelo amor de Deus, sabe? Você não tem que seguir um padrão de feminilidade esperado, você não pode zoar o outro. Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, sim, eu também acho. Eu só acho, inclusive, que esse caso não deveria ter sido criticado, mas o Ronaldinho tacando uma granada do Cruzeiro deveria, porque eu acho que isso passou um pouco do ponto, mas isso é outra discussão. Enfim. Eu nem lembrava dessa história. Nem lembrava mesmo. Mas é que tem tantas histórias, né, no futebol brasileiro, se você for parar pra pensar, aquele canto, né, que tantas torcidas cantam do Ninguém Cala Esse Chororô, é de uma história do Flamengo zombando do Botafogo, né, que inclusive até hoje, você vê quando o Gabigol faz gol no Botafogo, ele comemora chorando, os jogadores fazem isso, é comemoração, né, fazendo chacota de outros times, e que hoje em dia, assim, e no futebol masculino no geral, não é nem tema de crítica, mas geralmente de celebração, né? Exatamente isso. Mas eu não tinha pensado por esse padrão de feminilidade, é verdade, Anitta. Acho que tem com certeza um nexo aí, e que, de forma geral, né, o público está esperando que a mulher participe, quer que jogue, mas eu acho que tem muito dessa citação aí da Alex Morgan, é exatamente isso. Querem que elas joguem, vençam, mas não vençam por muito, né? Não humilhem as adversárias, porque humilhar seria errado para uma mulher, e também não pode fazer chacota, não pode zoar, porque isso aí também é algo errado para uma mulher. E, de fato, aí demonstra, né, esse padrão que temos e que é construído sobre, né, a participação dessas jogadoras nesses campeonatos. E acho que a gente ainda vai falar mais pra frente sobre a seleção feminina, mas eu acho que a gente vai modernizando os preconceitos também, né? Quando você vai tornando a questão mais complexa, os preconceitos, a expressão do preconceito, do machismo nesse caso, vai ficando um pouco diferente. No Brasil teve uma época que as jogadoras da seleção não podiam jogar se tivessem cabelo curto. Hoje você não consegue mais impor uma coisa dessas, porque a gente está numa era de muito mais informação, de empoderamento feminino, mas as formas de você impor padrões às mulheres muda, e acho que nesse caso diz bastante, nesses dois casos, né, diz bastante sobre o comportamento, como você espera que uma mulher haja. Você não pode definir se ela vai ter cabelo comprido ou curto, mas você, homem na maioria dos casos, acaba querendo impor como ela vai se comportar. Sim, eu concordo, Anitta, de novo. Tô ficando até chato, hein? Mas agora, vamos passar agora para falar um pouco sobre o que você já falou antes, Anitta, no começo, sobre a Megan Rapinoe, que é a capitã da equipe norte-americana, que foi para a Copa realmente levantando a bandeira da igualdade. Ela também, né, como você disse, Anitta, vou falar isso um pouco mais adiante, mas se envolveu numa polêmica com o ex-presidente Donald Trump. E ela, bem, voltando, ela levantou bastante essa bandeira da igualdade de salários, da igualdade de pagamento, porque, por exemplo, a equipe masculina norte-americana recebeu 5,3 milhões de dólares após ser eliminada pela Bélgica na Copa de 2014, nas oitavas, enquanto a seleção feminina recebeu 1,7 milhões após vencer a Copa de 2015. Então tem uma disparidade enorme. Eles ganharam, sei lá, 4 vezes mais do que elas quando eles foram eliminados. Gente, desculpa, não tem como não ficar indignado. Eu gosto de fazer referências cultas, como eu quero dizer que eu sou uma mestranda, uma pessoa inteligente. Como diria Gil do Vigor, eu fico indignada, entendeu? Não tem como ser uma coisa dessas. Exatamente, inclusive o pessoal tá tudo feliz que o Rodolfo saiu, né? Aqui no Boleiros de Mãos a gente fala isso sempre, a gente é cultura, mas a gente também é cultura pop, né? Mas é isso, concordo também, Anitta, e o Gui, você bem lembrou aí dessa disparidade, né, em pagamento, que é de fato, assim, instigante, causa realmente uma fúria, né? Não faz sentido uma seleção que vence um campeonato ganhar
quase 5 vezes menos do que uma que é eliminada pela Bélgica, né? Inclusive ser eliminado pela Bélgica é uma coisa... Eu gostei que a gente é tão de humanas que a gente não sabe fazer a conta de quantas vezes 1,7 milhão dá 5,3 milhões, mas dá 5, 4, 5, alguma coisa por aí, né? É para provar que é de humanas. Exato, é que número ímpar é difícil pra gente, né? O pessoal de humanas precisa pegar a calculadora, senão não vai. Mas é exatamente isso que você falou, Gui. E, inclusive, eu tinha falado lá no início, né? De uma ação movida pelos seus principais jogadores de futebol e da seleção norte-americana, e justamente teve em dezembro de 2020 um acordo nessa ação que era movida já desde 2019 pelas principais jogadoras, pela técnica da seleção norte-americana, e essa ação pedia condições igualitárias, né? Basicamente não só de premiações, mas também centros de treinamentos, estadia em hotéis, né, sempre da melhor qualidade, que era dada à seleção masculina, mas não era sempre o caso para a seleção feminina. Também, né, profissionais especializados, sabemos como as seleções masculinas têm inúmeros roupeiros, massagistas, técnicos para todas as áreas, preparadores, e né, o fato é que o staff da seleção feminina no geral, é bem mais enxuto. E também outras questões como voos fretados, etc. E, no entanto, a decisão, né, eu falei que teve uma decisão em dezembro de 2020, foi que, de fato, não haviam componentes claros que demonstravam uma discriminação da Federação norte-americana quanto à seleção feminina com base no seu gênero, né? Se, de fato, novamente, aí, essa premiação quase 5 vezes menor do que a seleção masculina não demonstra isso, eu não sei mais o que demonstra. Mas, de fato, um acordo foi firmado com a Federação Norte-Americana, e aí eles afirmaram que vão dar o melhor hotel igual à seleção masculina, as melhores condições quanto profissionais, voos, etc. E, de fato, parece ser um passo no caminho certo, mas realmente estranho, no mínimo, né, que a Corte do Distrito Central da Califórnia, que julgou o caso, compreendeu que não haviam componentes claros que demonstrassem essa discriminação contra a seleção feminina. Miguel, isso mesmo. E agora passando pra gente rapidinho falar sobre a polêmica, né? Não polêmica, eu acho que nem foi polêmica, eu acho que foi uma constatação sensata da Rapinoe quando se envolveu numa discussão com o ex-presidente Donald Trump. E essa discussão começou de uma maneira bem engraçada até, porque perguntada durante a Copa de 2019 se ela estaria animada em visitar a Casa Branca, caso vencesse a competição, ou não, só visitar a Casa Branca por participar da Copa do Mundo, a Rapinoe respondeu a pergunta com, e abre aspas, I'm not going to the fucking White House, fecha aspas, ou eu não vou para a Casa Branca, palavrão, coisa nenhuma, né? Então, porque ela afirmou que mesmo se a seleção feminina fosse campeã, o Donald Trump não as convidaria para a Casa Branca, e muito menos se não fossem campeãs. E o Donald Trump respondeu no Twitter falando algo do gênero de a Megan Rapinoe deveria ganhar alguma coisa antes de falar. O que é um absurdo, porque ela já era uma atleta multicampeã na modalidade. Mas no final acabou que a seleção americana sim foi convidada para a Casa Branca. Mas agora me fala em memória, eu acho que a Megan Rapinoe não foi à Casa Branca. Ela acabou não indo. Vocês lembram? Ela não vai, né? Mas tem um desfile que ficou bem popularizado das norte-americanas, em que foi justamente, né, o palanque que a Megan Rapinoe queria para defender as causas de igualdade, principalmente premiação. Faltou a gente falar aqui outro ponto dela, que ela discursou, né, abertamente sobre a questão de premiação, de condições. Inclusive, quando os Estados Unidos vence a Copa do Mundo e vão receber as suas medalhas, cantos, né, a torcida cantava por premiações, né, equal pay, premiação igualitária, pagamento igualitário. E, né, nesse desfile, nesse componente, foi aí que eu acho que a Megan Rapinoe recebeu, né, e muito com a ajuda. Acho que os Estados Unidos já havia vencido em 2015, né, foi importante falar isso, que é campeão
consecutiva aos Estados Unidos. Talvez a Megan Rapinoe, que já batalhava, né, por condições igualitárias, não tenha atingido esse nível de representação, não sei, representatividade, porque não existiam essa cobertura. Acho que as redes sociais auxiliaram muito ela, mas a verdade é que com esse campeonato, com o desfile, com esse embate, né, contra o ex-presidente Donald Trump, a Megan Rapinoe se tornou um ícone, acho que, na luta pela igualdade dentro do futebol. Além de ela ser também uma pessoa que defende os direitos LGBT, né? Ela é uma mulher lésbica, então ela também tem uma representatividade nesse sentido, que é bem importante. Sim, exatamente. Bem, só para fechar aqui nossa breve passagem falando sobre a Rapinoe, faz umas 2 semanas, no dia 24 de março, ela foi convidada pelo novo presidente americano, o Joe Biden, para comparecer à Casa Branca para um evento que o Joe Biden chamou de Equal Pay Day, ou Dia dos Salários Iguais, ou Salários Igualitários, em que foi um dia dedicado a, digamos, trazer atenção para o fato de que existe uma disparidade salarial entre homens e mulheres, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Mas esse evento era para trazer atenção aos norte-americanos sobre esse fato. E o Biden disse numa conferência de imprensa nesse evento que a Rapinoe e toda a equipe da seleção americana é evidência de que você pode ser o melhor no que você na sua categoria, ou no melhor em que você faz, e ainda ter que lutar para igualdade salarial. E é realmente chocante. Imagina você ser o melhor do que você faz. Se você ainda sofre sobre essa disparidade, imagina as pessoas que não são as melhores no que elas fazem. Então foi bem importante e legal que a Rapinoe foi para esse evento da nova Casa Branca. Nada como trocar o presidente, né? Nada. Que diferença que faz. E nessa tomada, nesse ponto, eu acho que não tem ponto melhor para finalizar a participação da seleção americana. E agora vamos aqui novamente fazer um sobrevoo na Copa de 2019, só que visando a seleção brasileira, a nossa seleção, que também tem algumas figuras importantíssimas. A gente vai citar 2 aqui, mas com certeza acho que cada vez mais as jogadoras da seleção e do futebol feminino no Brasil estão ganhando mais notoriedade. Vamos começar, né? Acho que não poderia ser diferente. A figura principal do futebol feminino brasileiro, e com certeza, na verdade, eu vou falar talvez, mas com certeza a figura mais importante, né, do futebol feminino na história, a Marta, teve uma participação importantíssima na Copa de 2019, não só dentro de campo. Talvez o Brasil, com certeza, né, não tenha conseguido o resultado que esperávamos. O Brasil não chegou como favorito, mas óbvio, como torcedores gostaríamos que o Brasil tivesse progredido um pouco mais, mas também pela sua participação e envolvimento, né, em questões sociais. A Marta deve ser exaltada nessa Copa de 2019. A Marta, né, que foi para a sua 5ª Copa do Mundo em 2019, utilizou, né, seu protagonismo como a maior jogadora do Brasil, a maior jogadora do futebol feminino da história, para levantar a bandeira da igualdade entre gêneros. Ela igualou o Miroslav Klose com a maior artilheira da história das Copas, isso é Copas no geral, né? Com um gol de pênalti na derrota da seleção brasileira para a Austrália em 3-2. Outro gol foi da atacante Cristiane. E no próximo jogo, né, na próxima partida, ela ultrapassa Klose com um gol contra a Itália, também de pênalti, onde o Brasil venceu por 1-0, resultado que deu a classificação da seleção brasileira para a próxima fase, né? Então a Marta... Vocês sabem que essa questão de ela ter ultrapassado o Klose, quando você fala que a Marta... Tentem, façam o teste, ouvinte, faz o teste, pega, escreve no seu Twitter. Marta é a maior artilheira de todas as Copas da história, porque ultrapassou o Klose, que é um alemão, nada a ver, ninguém liga pra ele no Brasil, a galera fica louca da vida, os homens tudo aparece, brota no seu post pra falar,
por que você tem que comparar a Marta com o Klose? Ela é a maior artilheira das Copas femininas e ele das Copas masculinas. Não tem que ficar comparando. É impressionante. O futebol feminino, ele é tão desprezado pelo próprio brasileiro que tem gente que se incomoda, que para e gasta tempo da própria vida para defender o Klose, que fez menos gols do que a Marta em Copas do Mundo. Ele fez menos, ela fez mais. É matemática. Até a gente que é de humanas entende que 17 é mais que 16. A conta é muito fácil. A galera fica revoltada. A maior loucura para mim, Anitta, sobre toda essa história da Marta e do Klose, é que o Klose ultrapassa o Ronaldo, né, que era o maior goleador da história de Copas, um brasileiro, justamente no fatídico 7-1 no Mineirão. E agora que uma brasileira voltou, né, o Brasil aí tá de novo no topo, no campo de goleadores de Copa do Mundo. Tem alguns que preferem colocar aí o Klose, o alemão que passou outro brasileiro que fez isso, né, na maior humilhação da história do futebol brasileiro na história, preferem colocar ele aí, se não no mesmo patamar, até acima de uma brasileira, né? E que isso demonstra, às vezes, que para alguns brasileiros, até o patriotismo vem abaixo do machismo, né? Que loucura pensar isso, mas é verdade, com certeza é verdade. Nossa, é impressionante, sim. Fala, Marta, maior artilheira das Copas, brota um monte de fã do Klose, que você nunca viu na vida, ninguém nunca falou desse homem, do nada todo mundo ama ele, é muito importante que ele seja o maior artilheiro das Copas. É tudo em nome de você diminuir o feito da mulher, é impressionante isso, eu não consigo aceitar isso. E só falando rapidinho de seleção, a gente estava falando de pagamentos igualitários, em 2021 a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, decidiu que as mulheres passariam a ganhar a mesma diária que os homens que vão treinar na Granja Comari, o centro de treinamento da seleção em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Então, por dia, as mulheres ganhavam menos que os homens para treinar, só que o que elas fazem é igual ao que eles fazem, é treinar ao longo do dia. Então, eles igualaram a diária que as mulheres ganham e que os homens ganham, e também eles igualaram a proporcionalidade das premiações. Não é que vai ganhar a mesma premiação, mas a proporção em relação ao prêmio vai ser igual no pagamento feito pela CBF. Tá resolvido todos os problemas? Óbvio que não, mas tá muito melhor do que na Copa de 95, quando o time feminino do Brasil reaproveitou os uniformes da Copa masculina de 94. Então, não tá perfeito, mas dá para ver que tem avanços relevantes. Com certeza. E vamos falar mais adiante também, né, dessa decisão da CBF, que você bem lembrou aí, Anitta. E acho que isso aí também, só para colocar ainda mais uma problemática, né, nessa diferença de pagamento, né, de diárias das jogadoras. Uma coisa que acontece, às vezes, é que a seleção feminina, inclusive, né, que está de técnica não tão nova, né, mas que entrou em 2019, a Pia, mas ela é uma técnica que gosta de fazer várias sessões de treinamento, às vezes chama, né, convoca os jogadores até em períodos para fazer treinos na Granja Comari, até quando não vai ter jogo, que quer aperfeiçoar, quer melhorar a nossa seleção, de fato, né, o projeto da Pia, que é uma grande técnica, grande entendedora do futebol, é tornar o Brasil, de fato, né, na grande potência que pode ser no futebol feminino. E então, você para pensar nisso. Às vezes, as jogadoras de futebol feminino iam lá na Granja Comari, saíam dos seus times, iam treinar com a Pia lá, e às vezes nem tinham jogos, nem amistosos, para melhorar, de fato, e atingir um nível técnico melhor. E ainda assim recebiam menos. É uma loucura pensar isso, que elas estão fazendo algo a mais até e não recebiam, né, de fato, a apreciação que era necessária. E só para finalizar, não sei se a gente vai continuar no assunto Marta, mas para adicionar uma coisa importante, a Marta, ela até hoje está sem patrocínio, né? Ela é a maior artilheira das histórias de Copas, foi eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo, e ela está sem patrocínio porque ela não aceitou ganhar valores muito abaixo do que ela considera que ela merece. E eu acho que, óbvio, é horrível que ela não tenha um patrocínio, mas é importante que ela chame a atenção para isso e levante essa bandeira.
É justamente isso. Só para falar rapidamente isso aí que você falou, né, nesse gol que a Marta faz contra a Austrália e iguala o Klose aí, que se torna também, né, a maior artilheira, depois ultrapassa, como já falamos, ela comemora tirando a sua chuteira e apontando para a chuteira sem marca, né, que a Marta usou, continua usando uma chuteira, como a Anitta falou aí, sem marca, sem patrocínio. E nessa chuteira ela só incorporou o símbolo, né, a marca da campanha Go Equal, que é uma campanha de igualdade de gêneros nos esportes, que é um símbolo de igualdade em azul e rosa. Podem pesquisar a campanha na internet, vão ver, vai ter foto da Marta comemorando, apontando para a chuteira. E é exatamente isso, né, uma menção que ela não quis aceitar um acordo de patrocínio para o Mundial, porque as propostas eram muito abaixo das oferecidas para os jogadores de futebol masculino, e continua até hoje utilizando essa chuteira preta, sem logomarca, com uma forma de protesto para essa disparidade, né? Também no campo do marketing esportivo, aí, né? Dos patrocínios que jogadoras recebem. E aqui eu trouxe uma citação que eu acho que é importante da Marta, abrem aspas: "Quero passar para as meninas essa luta, porque a gente não vai durar para uma vida inteira. Então isso tem de continuar, buscar sempre o desenvolvimento. Significa uma oportunidade de estar sempre lutando em busca daquilo que a gente acredita e deixando um legado para que elas sigam não só dentro de campo, como fora dela." E é justamente isso, né? A Marta, que tem toda essa importância, esse protagonismo, trouxe também nessa Copa do Mundo, acho que é onde ela sobressaiu ainda mais, né, com a campanha da Go Eagle, levantou a bandeira e está deixando, ela está se aproximando, né, no final da carreira, né, ela já está com, eu não sei exatamente o número, mas 30 e poucos anos, se eu não me engano, está, né, com certeza se aproximando da parte final da carreira, e ela quer deixar com certeza um ambiente melhor, mais favorável para as futuras Martas que vão surgir aí. E ela, né, que inclusive no passado já tinha sofrido algumas críticas por não ser tão vocal, inclusive alguns vão lembrar do resultado em 2016, quando a técnica da seleção, a Emily Lima, foi demitida do comando da seleção. Várias atletas, né, Cristiane, Formiga, assinaram um manifesto protestando a decisão da demissão da Emily, anunciaram suas aposentadorias da seleção, e a Marta não foi uma delas. Inclusive depois descobriram que era porque a Marta e a Emily de fato tinham algumas desavenças técnicas, não concordavam em alguns pontos, mas ela foi bastante criticada por isso. E nesse ponto acho que é interessantíssimo levantar, né, no mínimo, assim, não sei colocar de fato agora como é que vai ser importante essa participação e essa participação mais vocal da Marta nessa luta pela igualdade. Não que ela não participasse já, mas de fato agora ela vocalizou bastante. E acho que no futuro isso com certeza vai ter efeitos bastante duradouros no futebol feminino, não só no Brasil, mas no mundo. A questão da Emily foi bem conturbada mesmo na seleção, ainda sob a gestão do Marco Aurélio Melo, né, na CBF, mas a Marta, ela tem uma posição bastante contraditória nesse sentido, para ser sincera. Ela era bem fechada com o Vadão, o ex-técnico da seleção, que morreu, inclusive, no ano passado. Já não era mais o treinador, já era a Pia. Mas, assim, a Marta é uma pioneira, ela é muito importante para o futebol feminino, muito, muito, muito. Uma jogadora gigante, mas ninguém é isento de defeitos. Eu acho que o futebol feminino mudou. Às vezes essas mudanças pegam as pessoas de uma forma que elas não estão tão acostumadas. Faz parte, ninguém é perfeito, todo mundo vai ter seus poréns. Eu acho que o futebol feminino passa por uma mudança super complexa agora, que tem ganhado mais visibilidade, quebrou diversos recordes de audiência durante a Copa de 2019, e tem passado mais na TV aberta aqui no Brasil e tudo mais, e muitas jogadoras elas não estão acostumadas com os níveis de críticas que são feitos
pelos profissionais da área, né? E que não é nada pessoal, mas acho que às vezes não estou falando só sobre a Marta, sobre o futebol feminino no geral. Às vezes essa cobrança acaba sendo levada de uma outra maneira. O futebol feminino tem um pouquinho de dificuldade. A minha avaliação enquanto jornalista que comento sobre isso, eu acho que às vezes algumas jogadoras têm um pouquinho de dificuldade de ver esse novo momento, e acho compreensível também. A mudança ela requer um pouco de tempo, mas quanto mais visibilidade o futebol feminino tem, mais as críticas vão aparecer, menos as pessoas vão aceitar trabalhos medianos para ruim, como era o do Vadão, e vão querer trabalhos melhores. A profissionalização tem seu preço, né? Eu acho que isso é um fator bem importante nessa mudança que a gente está vivendo, e a Marta faz parte disso, faz parte dessa troca de geração do futebol feminino. Eu falei errado, peraí, que o cônjuge aqui me alerta, que eu falei Marco Aurélio Melo, acho que eu estou muito ligado ao Supremo Tribunal Federal. É Marco Aurélio Cunha, o nome do ex-cartola da CBF, perdoem, gente. Justo. Sem problemas, claro, aqui todos estamos passíveis de erros, especialmente o Mark, que inclusive agora, se não me engano, está atuando no futebol do Avaí Futebol Clube. E nesse campo, né, acho que de troca geracional, acho que cabe levantar aqui para finalizar só esse primeiro bloco, que já está... tudo bem, a gente está levantando vários pontos, mas com certeza está passando um pouquinho aqui do nosso padrão de tempo. A figura da Formiga, né, que agora está com seus 43 anos, mas continua jogando em alto nível e que com certeza representa para o futebol feminino, não só brasileiro, mas mundial, uma figura importantíssima, né? Ela é recordista em jogos pela seleção brasileira, é recordista em participações em Copas do Mundo, né? Ela jogou 7 Copas do Mundo e 6 Jogos Olímpicos. Ela vai, né, se for convocada pela PIA, tudo indica que a Formiga estará nos Jogos de Tóquio, né? Na verdade, nem se tomara que ocorram aí, né? Fica a nossa ressalva, lembrete, né? Que está tudo tão incerto, mas tomara que ela esteja nos Jogos de Tóquio, que tenha condições de acontecer, né? Os Jogos em Tóquio, e também que a Formiga tenha condições de estar lá com a nossa seleção. Mas ela é, de fato, assim, um ícone. Ela surgiu, né? Ela começa a jogar futebol com seus 12 anos, passa por inúmeros times do Brasil, né, que na época, nos anos 90, começaram a investir, teve um investimento, né, não alto, mas considerável, vamos colocar assim, de alguns times no início dos anos 90 no futebol feminino. Esse investimento cai brutalmente depois, e a Formiga, né, no mínimo nesse início, pode participar um pouco disso, joga no São Paulo, junto da Cici, né, o São Paulo teve uma equipe boa nesse início dos anos 90, e a Formiga até hoje, né, que começou a jogar com seus 12 anos, teve todas as dificuldades, ela vem de uma família de 5 filhos do Nordeste, ela sofreu vários preconceitos na vida, e ela continua sendo uma figura importantíssima, relevante, e que sempre, né, levantou essa bandeira da igualdade no esporte. Ela continua lutando, jogando em seus 43 anos para deixar um ambiente melhor para as formigas do futuro. Isso, inclusive, é uma frase dela, que ela quer deixar o futebol feminino melhor do que ela encontrou. E eu tendo a concordar que ela já fez isso, né? É inegável que a Formiga é, com certeza, uma das figuras mais importantes pelo avanço do futebol feminino no Brasil. A Formiga é um ícone, não tem outro jeito de descrever. Ela ainda joga em alto nível, joga no PSG, uma jogadora... Ó, meu cachorro querendo aqui comentar também da Formiga. É uma jogadora importantíssima para a história do futebol. Ela é uma geração até antes da Marta, como você falou, né? Jogou com a Cici, que é uma pioneira importantíssima do futebol. Enfim, a gente espera que ela chegue num bom nível para a Copa. Olha que louca.
para a Olimpíada de Tóquio. Eu espero que aconteça, que ela tenha essa oportunidade. E ela também fez história no São José, que é um time muito importante do futebol feminino do Brasil. Acho que é importante falar sobre isso também, porque hoje os times de camisa estão com equipes, mas tem outros times que não são fortes no futebol masculino, mas que têm a sua história no futebol feminino. Mas perfeito, então, Anitta. Acho que é exatamente isso. É imensurável, né? Essa participação da Formiga e a luta contínua dela pela melhoria do futebol feminino no Brasil e no mundo. Já falamos bem, exploramos bem aqui a Copa de 2019 e nessa tomada vamos fechar esse primeiro bloco e passar para o segundo bloco, onde debateremos, né, qual foi o resultado, o saldo deste campeonato. Sejam bem-vindos, então, novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas, caro ouvinte, iniciando nosso segundo bloco, o Toco e Me Voe. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Acho que cabe aqui, né, de antemão, falar que já falamos no começo que a Copa 2019 foi um marco importante, mas, né, já vamos iniciar falando que, como vocês devem imaginar, caro ouvinte, o futebol feminino, não só no Brasil, mas no mundo, ainda está longíssimo, né? Assim, a léguas, a milhas de estar num ponto desejável. Trazemos aqui, né, que o futebol feminino era, entre aspas, bastante ignorado, porque, como nós sabemos, por mais que ele esteja e tenha ganhado tração nos últimos anos, ainda temos um caminho bastante árduo a percorrer. Temos uma citação aqui da jornalista Miri Lacombe ao site, né, Justiça de Saia, em que, abrem aspas, falando sobre, né, a condição do futebol feminino no passado no Brasil. Trata-se de um esporte dominado por homens, sequestrado por homens, administrado por homens e até pouco tempo atrás praticado apenas por homens. Acho que vale a pena lembrar, que alguns não vão lembrar disso, mas o futebol feminino foi proibido no Brasil, né, durante a ditadura militar. E o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino passou a ser disputado somente em 2013. Antes disso, tínhamos aí a Copa do Brasil de Futebol Feminino, inclusive, que foi extinta em 2016, com a criação da segunda divisão, né? A segunda divisão de futebol feminino só foi criada em 2017. E acho que muito mais para comportar a entrada de novos times que estavam tentando, já tinha toda uma tomada. Vamos falar um pouquinho sobre algumas ações da Conmebol, da CBF, depois para impulsionar o futebol feminino, mas alguns clubes já estavam sentindo isso, então a CBF aí se antecipou, criou a segunda divisão em 2017. Tristemente, acabou com a Copa do Brasil de Futebol Feminino, que era uma ótima competição, foi jogada de 2007 a 2016, que dava, né, a vaga a Libertadores. E dando um lembrete aqui, a Anitta até falou de existem alguns clubes que no futebol masculino não tem tamanha proporção, mas no futebol feminino, sim, são referência, e é o caso da Ferroviária, a Ferrinha, né, de Araraquara, que foi campeã da Libertadores agora em março, venceu o América de Cali em 2-1, foi o segundo título da Ferroviária, que também tinha vencido a Libertadores em 2015. E só para complementar o que você estava falando, Miguel, sobre a questão da proibição, acho que muitas pessoas não têm dimensão dessa proibição. Foram 40 anos de proibição. O futebol feminino, ele deixou de ser proibido em 79, mas ele só foi regulamentado no Brasil em 83. A primeira Copa do Mundo de futebol feminino aconteceu em 91. Então é muito fácil criticar a nível técnico de futebol feminino, tirando de contexto as coisas. As jogadoras que hoje são as veteranas do futebol feminino, como a Marta, a Cristiane e outras, elas começaram a jogar profissionalmente aos 14 anos porque não tinha categoria de base. Então eu acho que quando as pessoas elas fazem críticas, e as críticas elas podem e devem ser feitas desde que elas sejam feitas de forma construtiva, elas nunca podem ser tiradas do contexto em que o futebol feminino foi
reinventado no Brasil. O futebol feminino nunca deixou de existir, mas ele por muito tempo deixou de poder ser profissional. Até hoje, muitos times não são profissionalizados, as jogadoras não têm carteira assinada, não têm direitos, ganham o dinheiro da condução para irem jogar nos clubes. Então, tudo tem que ser analisado dentro de um contexto maior. O futebol feminino teve um projeto para acabar com o futebol feminino, literalmente. Justamente, acho que o futebol feminino foi minado, você lembrou muito bem, Anitta, e é exatamente isso. Você falou aí da questão financeira, tem aqui uma citação do Vibradoras, também é uma ótima publicação, né? O site publica coisas especificamente sobre o futebol feminino, em que falam que o futebol feminino o Campeonato Brasileiro, né, passa a existir em 2013, só que a premiação de fato aos clubes só existe em 2017. Não é para ver que até mesmo a federação, né, a CBF, não pagava, né, o necessário. Às vezes é até isso, justamente o que você falou, Anitta. Os clubes, com certeza, no Brasil estão e tendem somente, né, a direcionar o seu orçamento para o futebol feminino. Mas também quando a própria federação, até 2017, não dava a devida importância, né, olhava para o futebol feminino como algo que poderia também ter um retorno financeiro, ficaria difícil, né, das equipes investirem para terem zero retorno. Às vezes é muito disso. E você falou também das categorias de base, que agora o futebol feminino começa a ter no Brasil de forma mais robusta, e a gente sabe, já falamos aqui no Boleiro de Humanas sobre a importância, né, de um trabalho de base, nosso episódio sobre as canteiras do futebol basco, né, das equipes de Bilbao, do Real Sociedad, que trabalham com seus jovens desde os 4, 5 anos de idade. Isso que a Anitta falou é verdade. As jogadoras de futebol feminino no Brasil passavam a ser profissionais com 14, 15 anos de idade. E é difícil quando um jogador, nós sabemos isso cada vez mais hoje em dia, quando ele não tem todo esse trabalho psicológico, técnico, que vai, né, na formação da base dele exercer o esporte em nível técnico alto. E essa disparidade que existe no Brasil e no mundo ainda tem muito a ver com isso. E ela é bastante presente e palpável no Brasil, como a Anitta bem lembrou. A gente colocou aqui novamente, né, a Copa de 2019 como um possível divisor de águas, e vale a pena falar que a Copa teve transmissão em mais de 200 emissoras, com mais de 1 bilhão de telespectadores assistindo, né, as partidas do torneio. E daí a gente fica com questionamento se a visibilidade criada pelo Mundial se transferiu ao campo da igualdade. Temos algumas citações, né, da Aline Pellegrino, que é ex-jogadora e atual coordenadora das competições femininas da CBF, em que abrem aspas: a cobertura feita na Copa do Mundo da França, com um volume inédito de profissionais envolvidos, ajudou a ampliar o engajamento entre público e seleção feminina. Chamou bastante atenção a atuação da mídia impressa, que publicou nos jornais muitas informações referentes ao futebol feminino. E, no mais, a Pellegrino, né, que está cada vez mais exercendo um papel de destaque no futebol feminino no Brasil, fala que a visibilidade é um pilar fundamental para o processo de desenvolvimento da modalidade. E nessa mesma tomada, a Tamires Brito, que é jogadora do Corinthians, convocada, né, participou da equipe em 2019, disse, abrem aspas: eu não falaria que foi uma pressão, mas o olhar de profissionalismo dado ao futebol feminino pela FIFA é um motivo para as confederações e federações olharem e pensarem que também precisam fazer o seu dever. E sobre a Tamires, rapidinho, acho que vale destacar que ela é a única mulher, a única jogadora da seleção que é mãe. Porque muitas vezes as atletas elas precisam optar se elas vão ser mães ou se elas vão seguir a carreira de atletas. A Cris vai ser mãe agora, mas ela é casada com uma mulher e foi a mulher dela que engravidou. A Tamires não, ela deu uma pausa na carreira, engravidou e voltou a jogar. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de muitas atletas, porque elas não podem interromper a carreira, é um risco muito grande. Muitas não sabem se vão poder voltar depois, e a Tamires conseguiu, enfim. É importante falar sobre isso, porque
Entre todas as jogadoras da seleção, só ela é mãe. Tem alguma coisa ali que a gente precisa tentar entender o que é. Será que o futebol permite que as mulheres façam a escolha de serem mães? Talvez não. Justamente, né? Eu acho que falta esse auxílio, falta incentivo. Eu lembro da Liga Norte-Americana de Basquete, né? A WNBA, que é muito mais envolvida nesse aspecto. As jogadoras, né? De fato, é algo que acho que a gente não pensa, né? Mas é um ano parado quando você, jogadora, decide engravidar, né? Toma essa decisão que vai te impossibilitar. E é muito difícil para algumas jogadoras de futebol, né? No Brasil, com certeza, onde não chegamos a esse nível de destaque, né, profissionalização necessário, você parar, não saber se vai voltar no nível desejável, se você vai garantir, e muitos dos times, né, não têm a condição de arcar com as despesas do salário de uma jogadora que não vai estar participando. Nos Estados Unidos, eu citei aí a WNBA, as jogadoras, né, é como se elas estivessem com uma lesão, vamos colocar entre todas as aspas possíveis, porque elas continuam na equipe, recebem todo o tratamento necessário, os vencimentos em dia, e é algo que possibilita, né, a jogadora, não, com certeza, sempre terá a dúvida se ela vai voltar, é difícil ainda, com certeza não é algo que é incentivado, mas é algo que é no mínimo mais palatável do que no futebol brasileiro. Muito bem que você lembrou da Tamires, né, que tomou essa decisão corajosa no futebol. Mas acho que é exatamente nessa tomada que tanto a Tamires e a Aline tocaram. A Copa de 2019 foi importante porque trouxe uma visibilidade maior. E sempre quando tem visibilidade, eu acho que os problemas ficam escancarados, né? E acho que isso também tem reverberação, a gente falando em público aqui. Cabe lembrar, né, da final do Paulista de 2019, né, junto aí da Copa. Então, onde na partida jogada entre o São Paulo e o Corinthians, tivemos mais de 28 mil torcedores, né, o recorde máximo de um jogo feminino no Brasil. Os jogos foram jogados, o primeiro no Morumbi, o segundo na Arena Corinthians, e mesmo que o contrato já tivesse sido firmado antes do Mundial, acho que vale a pena também dizer que em 2019 o futebol feminino retornou à televisão brasileira com as transmissões da rede Bandeirantes. Então aí estamos vendo, né, no mínimo, aí esse saldo é palpável, né, que teve Sim. mais uma atenção, e acho as jogadoras, a Cristiane, né, que jogava no São Paulo, à época fala que era algo que ela não sonhava, né? Isso, jogar no Morumbi com milhares de torcedores na arquibancada, depois na Arena Corinthians, e o Corinthians vence o São Paulo, acho que em 3-0, se eu não me engano. E ela, por mais que jogasse num time rival, foi bem recebida pelos torcedores do Corinthians, tirou foto com os torcedores na Arena Corinthians, isso é uma coisa que no futebol masculino nunca aconteceria, né? Mas acho que... E tem vários... Não, assim, essa foi uma final, mas tem em 2019 o ano da Copa, mas em 2017, quando o Santos jogou a final do Brasileirão com o Corinthians, na Vila Belmiro foram 16 mil pessoas, foi o recorde de público daquele ano, entre o futebol feminino e o masculino. Quando teve mais gente na Vila Belmiro em 2017 foi no jogo da ida do Brasileirão Feminino. E na volta, que o Corinthians ainda tinha o acordo com o Audax, jogava na Arena Barueri, também foram cerca de 10 mil, 13 mil pessoas, alguma coisa assim. Então o futebol feminino, ele tá tendo uma virada e depende muito dos clubes, essa virada de público. Antes do coronavírus, né, ser identificado no Brasil, quando o futebol ainda tinha público, em 2020, o último jogo que as Sereias da Vila jogaram na Vila Belmiro teve 7 mil pessoas, numa segunda-feira às 7 da noite, que não é um horário que privilegia muito público. Então, eu acho que a gente precisa ver por que esses números são importantes? Porque eles derrubam os mitos de que ninguém liga para o futebol feminino. A gente paga menos porque ninguém liga, ninguém vê. Não é verdade. Se 1 bilhão de pessoas assistiram a Copa do Mundo de 2019, se 28 mil pessoas foram às finais do Paulistão de 2019, se em 2017 a Vila Belmiro ficou lotada
com torcida, não é verdade que ninguém liga para o futebol feminino. Essas são mentiras repetidas tantas vezes que são encaradas como verdades e que deixam os dirigentes e a imprensa também acomodadas a não mudarem. Mas, como você falou, a Bandeirantes voltou a exibir e esse ano a TV Globo vai exibir na TV fechada. O Sport TV vai exibir os jogos do Brasileirão Feminino. Então as mudanças elas são muito palpáveis e muito relevantes. Com certeza, você lembrou bem dessa questão da Rede Globo e sempre cabe, né, louvar quando essas emissoras tomam essa decisão e eu acho que é necessário, é exatamente isso. O investimento vem de várias áreas e acho que aqui nós estamos falando principalmente, né, dos pontos positivos que tivemos da Copa de 2009 e dos trajetos no futebol feminino. Depois, no próximo bloco, vamos ter espaço para falar no que ainda precisamos melhorar, os desafios. Mas acho que é exatamente isso. No mínimo, nessa questão de visibilidade, de possíveis contratos, com certeza a Copa de 2019 foi importantíssima para alavancar isso no Brasil. E esse avanço em público e avanço em contratos, né, de transmissão, no mínimo, demonstram isso de forma bastante clara. E continuando aqui, né, nos pontos positivos, podemos colocar assim, temos a contratação, já mencionamos aqui, de uma nova treinadora, né, o trabalho do Vadão, que inclusive, como a Anitta já falou, faleceu ano passado, não era dos melhores à frente da seleção feminina, e a CBF tomou a decisão de trazer, né, uma técnica já vitoriosa, com um know-how específico no futebol feminino, vários trabalhos vitoriosos e de formação de atletas. Acho que isso é ainda mais importante. Ela trabalhava antes de assumir a seleção brasileira. O trabalho anterior foi na seleção de base da Suécia. Ela, que já tinha sido vitoriosa pelos Estados Unidos, passou a trabalhar na seleção de base da Suécia. Então demonstra que ela tem todo esse cuidado, né, com a formação de atletas. A nossa técnica agora, a Pia, né, Sundhed, que é sueca e 3 vezes medalhista olímpica, ouro com os Estados Unidos em 2008 e 2012, e depois prata com a Suécia em 2016, que eliminou o Brasil e os Estados Unidos, perdendo somente na final para a Alemanha. E ela também que já foi vice-campeã da Copa do Mundo pelos Estados Unidos em 2011, perdendo para a seleção japonesa. A contratação dela, eu acho que é um marco, né? Ela é a primeira estrangeira a assumir o comando da seleção e é um projeto a longo prazo, mas ele já tem resultados. Ela tem somente 2 derrotas em tempo regulamentar, desde que foi nomeada técnica, e tem 16 jogos, né? Um aproveitamento muito bom para uma seleção que antes da Copa do Mundo de 2019 vinha de um longo período sem vitórias, até teve uma performance boa, se for considerar, né, alguns fatores do Brasil na Copa do Mundo de 2019, mas acho que a contratação da Pia é bastante relevante e importante nesse ponto também de formação e de representar talvez uma nova era para a seleção brasileira e para o futebol feminino no Brasil. Um projeto de profissionalização, né, da CBF, da seleção. Acho que isso também inclui a Pelé chegando num cargo importante, né, como coordenadora de seleções femininas na CBF. É importante você ver pessoas representativas ocupando esses espaços, porque deixa de ser apenas uma obrigação, né, um puxadinho do futebol feminino. Não, tem pessoas profissionais, competentes e relevantes cuidando do futebol feminino. Isso é muito importante. Isso, aí você até falou do puxadinho, acho que vale falar aqui. Eu ia falar primeiro, na verdade, primeiro eu vou falar da igualdade nos vencimentos, né, entre aspas, que por mais que esteja longe, você já tocou aqui, Anitta, de estar no ideal, é verdade, né, que a CBF agora anunciou que as premiações, né, serão, em tese agora, terão uma equivalência maior e que os vencimentos diários das equipes serão o mesmo. Sempre bom pontuar isso, mas também que temos aí um projeto, como você bem lembrou, de coordenação da técnica, de fato tornar o futebol feminino uma potência por si só. E eu não sei, aqui acho que vale a pena a gente falar também da decisão da Conmebol, né, que em 2019 tornou obrigatório, né, a manutenção de uma equipe profissional feminina para participar em competições continentais. Você pode colocar isso aí como
um puxadinho, talvez, né, mas que foi, de fato, muito importante, acho que no Brasil e até no continente, para alavancar um pouquinho mais a modalidade, né? Não sei se talvez com as melhores, aliás, com certeza com as melhores intenções, mas não sei se os clubes, né, todos estão fazendo, com certeza não da melhor forma possível, se estão fazendo isso somente para poderem participar, né, nas competições continentais, porque a Conmebol tornou compulsório a manutenção do time profissional feminino e também de uma equipe sub-18, que eu acho que essa decisão da Conmebol é um acerto, com certeza. Eu só acho que é triste, né, que é exatamente isso que você falou, Anitta. Não é algo orgânico que veio dos times, mas acho também que seria difícil que isso partisse dos times por si só, quando vários até... A verdade é que existem vários clubes no Brasil que têm dificuldade, né, em manter as suas próprias categorias de base e as equipes profissionais. Então acho que se não tivesse essa motivação, né, essa compulsoriedade da Conmebol, seria difícil vermos um avanço no futebol feminino. Mas com certeza, né, pelo ano, acho que com certeza dá para fazer essa conexão também com a visibilidade do futebol feminino depois da Copa de 2019. Eu acho que tem também a questão que recentemente foi aprovado aí no Brasil, né, que eu não estou no Brasil, que só pode trocar de treinador uma vez no ano, né? É o melhor? Não, o melhor seria que os clubes parassem de demitir seus treinadores só para achar um culpado pelo desempenho ruim. Mas não dá para mudar de outra forma. Acho que é a mesma coisa para o futebol feminino. Não estava dando para mudar de outra forma. Essa foi uma forma que a Conmebol encontrou. E para o Brasil acho que tem dado certo, tem sido colhidos frutos relevantes. Tem equipes que tentam driblar, que fazem uma parceria e não investem de verdade, mas a gente vê mesmo o Botafogo, o Fluminense, com trabalhos importantes. O Botafogo, que é um clube que está super mal das pernas, mas foi campeão carioca recentemente. A gente vê os times de São Paulo todos investindo na modalidade, então isso ajuda sim a mudar a realidade. Eu acho que quando você não tem nenhum outro incentivo, acaba sendo um caminho eficiente. Justamente, e você bem lembrou aí, acho que vale a pena só para a gente fechar esse bloco aqui, falar um pouquinho das bases do futebol brasileiro atualmente e o trabalho que tem sido feito por esses clubes que, por mais às vezes que nós sabemos como é que é a condição delicada dos clubes do futebol brasileiro hoje em dia, ainda mais com a pandemia, mas dá para lembrar aí de alguns do Botafogo, que não vai tão bem, até mesmo o Fluminense, que tem dívida, o próprio Corinthians, né, que a dívida chega a quase ser R$1 bilhão, o São Paulo também, que tem uma dívida considerável, o Santos também, que não estava tão bem assim financeiramente. Todos são equipes que investiram num trabalho de base e que eu acho que é louvável falar desse investimento, desse trabalho que as equipes juniores desses clubes têm feito e que possivelmente, né, agora talvez não tenham o maior resultado, mas para o futuro vai criar uma gama de jogadoras muito mais qualificadas para o futebol no Brasil, porque voltando ao que você disse lá no início desse bloco, Anitta, eu acho que a maior desfeita, né, que temos aqui no futebol feminino é que por vários anos as nossas jogadoras não tiveram um trabalho assim de formação, elas foram jogadas, né, simplesmente embedadas num campo já profissional, né, se pode até se chamar assim. Mas agora, com esse trabalho de formação, tanto técnica como psicológica, feito pelos clubes brasileiros, com certeza vamos ter aí, por vários anos, jogadoras muito mais qualificadas e aptas para conquistarem não só o futebol no Brasil, mas no mundo. É o que dizem por aí, né? A base vem forte. A gente teve agora o campeonato sub-18 brasileiro, sub-18 feminino. A gente viu as 4 grandes bases do país, Santos, Fluminense, São Paulo, Internacional, jogando muito bem, e dá uma esperança de que o futuro vai ser melhor, que a gente vai ter meninas mais desenvolvidas, melhor preparadas, vão chegar no profissional mais prontas, e isso vai ser bom para todo mundo. Exatamente. E nesse ponto, nessa nota aí positiva, acho que vamos fechar agora esse nosso segundo bloco para
nesse ar de positividade, vamos passar agora para o nosso terceiro bloco, onde vamos debater ainda os desafios. Então vai ser meio que assim uma quebra. Talvez, né? Estamos terminando aqui com muita esperança, e acho que tem motivação para isso, mas também vamos agora entender por que não é necessariamente toda essa euforia ainda o futebol feminino no Brasil e no mundo. Então, sem mais delongas, passando para o nosso terceiro bloco, o arremate. Bem-vindos de volta, então, para o nosso podcast Boleiros de Humanas. Vamos entrar agora no terceiro e último bloco da primeira parte, o arremate. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, do programa Podercast, a divisão de podcast do jornal digital Poder 360. E agora, nesse bloco, vamos falar um pouco sobre os desafios que restam, como o Miguel falou, e um pouco do impacto da Covid-19 no futebol feminino. E só para começar falando do timeline, né, de cancelamentos e voltas no futebol feminino devido à Covid-19, todos sabemos mais ou menos como aconteceu com o futebol masculino, mas acho que poucos sabem como foi com o futebol feminino. E pois bem, em fevereiro de 2020, quando o mundo começou a sentir os efeitos da pandemia, o futebol feminino estava a todo vapor, digamos assim. Quando os jogos de futebol começaram a ser cancelados no futebol masculino, diversas seleções femininas estavam no exterior disputando torneios, como a She Believes Cup dos Estados Unidos, a Tournoi de France na França e a Algarve Cup em Portugal. E, bem, considerando que esses torneios estavam sendo disputados em fevereiro, quase todos eles foram abandonados ou cancelados. E no meio de março, a maioria das ligas domésticas na Ásia, Europa e Américas já haviam sido canceladas, suspendidas ou adiadas. E no âmbito internacional, a Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20 foi adiada e depois cancelada. E a Eurocopa Feminina, por sua vez, originalmente marcada para o verão europeu de 2021, foi adiada para 2022 devido ao adiamento da Eurocopa masculina, que deveria ter sido disputada em 2020, mas passou agora para 2021. Eu não sei se você concorda, Anitta, mas isso mostra que o futebol feminino, de uma certa modo, não tem prioridade. Assim, teoricamente, poderia ser disputado em 21, mas por causa do futebol masculino passou para 2022. Eu não sei se você concorda, o que você acha? Concordo totalmente. Mostra aí um belo descaso, né? Por que tem que adiar uma porque adiou a outra? Não consigo ver relação, sinceramente. E a gente vê também no Brasil, atualmente a Copa do Brasil tá rolando e o campeonato, o Brasileirão Feminino era para ter começado, foi adiado para dia 17, demorou até a CBF se posicionar, não sabe quando que o Paulistão vai começar, então sempre acaba ficando nesse desencontro de informações justamente por não ser a prioridade. Não que eu ache certo estar tendo futebol agora, porque pessoalmente eu não acho, eu acho que não era para estar tendo nada agora. Mas se é para adiar, faz direito, comunica direito, né? Eu acho que sempre acaba ficando para depois. Ah, sim, eu concordo. E principalmente concordo com que eu acho que no Brasil não deveria estar tendo futebol de maneira alguma nesse momento. Mas bem, e voltando para os cancelamentos, as fases finais da Champions League feminina, originalmente marcadas para março e maio, foram adiadas para o fim do verão. E que aconteceram junto com a Champions League masculina na época. E na Champions League feminina, o Lyon conquistou o seu tetracampeonato consecutivo, bem feito aí para a equipe francesa. Mas agora, saindo agora desses cancelamentos, porque o impacto da Covid no futebol foi muito mais do que só cancelamento de torneios. E o impacto sentido pelo futebol feminino foi muito maior do que no futebol masculino. Por uma pesquisa realizada pelo The Guardian, aponta que, em contato com associações de futebol feminino de 47 países, 69% das atletas desses países participantes disseram que os clubes e ligas mantiveram uma comunicação ruim ou péssima com as jogadoras durante a pandemia. E entre no que você está falando, Rita, que a comunicação da CBF foi muito fraca. E isso também aconteceu nesses países, majoritariamente europeus, perguntados pelo The Guardian. E essa mesma pesquisa aponta que dos 62 países que fizeram parte dessa pesquisa,
Em 26% deles, o futebol feminino não foi incluído nos protocolos da volta do esporte, novamente, mostrando um realmente descaso com a modalidade, uma falta de atenção realmente. E também nessa pesquisa, atletas reportaram uma completa falta de apoio pela parte de clubes e federações, com cortes de salários ou término de contratos sendo corriqueiros nesse período. E outro relatório, dessa vez da FIFPro, em relação ao impacto da pandemia no futebol feminino, também escancara as dificuldades da categoria, apontando, entre outras questões, que, isso abrindo aspas, a pandemia apresenta uma ameaça existencial ao futebol feminino. Com suas ligas profissionais menos bem estabelecidas, salários baixos, investimentos pífios e desiguais, fica clara a fragilidade do esporte. Eu acho que essa citação do relatório diz muito sobre o futebol feminino, sobre como, quando acontece uma crise como a pandemia, dentro do futebol, obviamente, afetou o mundo inteiro, mas digamos dentro do futebol, é a modalidade feminina que sofre primeiro, porque é a mais frágil. Porque não é a prioridade, né? Não é a prioridade, Sim. Então é onde a corda estoura. A gente teve vários escândalos, digamos assim, no ano passado de desvio de verbas dos clubes, que era dinheiro que deveria ser destinado ao futebol feminino e foi para bolso de cartola, que era um dinheiro que obrigatoriamente tinha que ser usado com futebol feminino, e não foi. Eu achei muito relevante assim, isso que você acabou de relatar sobre o relatório, essa parte que você deu, porque é realmente isso, e é muito triste. A gente, ao mesmo tempo que a gente vê o progresso, a gente ainda vê o descaso. Isso, exatamente. E ainda para escancarar ainda mais esse descaso, o relatório também apontou que, como é muito comum que atletas não tenham contratos escritos, muitas jogadoras não contam com proteções básicas de trabalho, como seguro de saúde e direitos trabalhistas, que é garantido em contratos escritos. E isso, combinado com os acachapantes feitos da pandemia, escancara novamente o fato de que jogadoras do futebol feminino, que já estão meio que nas margens do esporte, foram altamente afetadas, em muitos casos perdendo integralmente suas fontes de renda. Então, várias... bem, eu não tenho como afirmar isso, mas já o relatório deixa entender que várias atletas podem ter até passado fome por causa desse real falta de atenção e falta de prioridade dada pelos clubes e federações às atletas em si. E agora vamos falar rapidinho sobre... falar sobre a diferença de patrocínios e premiações recebidas pela modalidade, que a gente tocou um pouco mais anteriormente, mas, bem, essa parte realmente é incrível, porque a premiação da Champions abaixou para o futebol feminino, e abaixou de cerca de 250 mil euros em 2019 e vai abaixar para 150 mil euros em 2020 e 2021. E a premiação do campeonato Champions masculina não foi afetada e ficou em 19 milhões de euros. Então, só pelo fato de que, mesmo antes dessa redução, a premiação da Champions feminina já era absolutamente baixa. E agora fica até patético. Você não acha, Miguel? Justamente. Eu acho que... Eu entendo, né, todo o contexto da pandemia que tende a ter corte de gastos, mas eu não entendo por que esse corte também não ocorreu na Champions League masculina, né? Ou inclusive, se fosse para ocorrer, poderia ocorrer no lado que já recebe muito mais de premiação, né? O que ficou aparentado, talvez, né, que a Champions avança, né, em alguns campos, né, e com certeza, acho que vale falar que o futebol feminino na Europa é obviamente mais envolvido que no Brasil, que lá a situação é melhor que na América do Sul, mas ainda assim não deixa de ser relevante, né, que eles aumentam a premiação logo após a Copa de 2019, quando o futebol feminino recebe, né, uma visibilidade maior, e daí, um ano depois, essa premiação é diminuída assim, em uma quantia bastante considerável quando você vai pegar a premiação total do ano anterior, né? Parece, né, que eles só queriam fazer uma média, entre aspas, mas eu entendo, com certeza, a questão da pandemia, eu só não consigo
compreender o porquê dessa diminuição somente no campo do futebol feminino, quando ele com certeza não é apreciado como deveria ser. E também a Anitta lembrou bem aí, só para fazer um outro aside, das condições, né, dessas barbaridades que a gente viu no futebol brasileiro esse ano, que a CBF distribuiu uma quantia para auxiliar os clubes a manterem as equipes de futebol feminino nesse ano de pandemia, mas o que a gente viu, né, e tem diversas reportagens de equipes que receberam milhares de reais, só que as jogadoras não receberam sequer um tostão, não viram esse dinheiro simplesmente chegar na conta, e tantas outras irregularidades de uma quantia que, com certeza, se for comparar com o futebol masculino, já é minúscula e que, de fato, é triste, é simplesmente triste que ocorreram essas irregularidades protagonizadas por alguns dirigentes do futebol brasileiro. Exatamente, Miguel. E agora, para entrar também, né, a Anitta tocou nisso muito bem no começo, não no começo, no segundo bloco, que a Globo vai agora, pela primeira vez, criar um pacote de transmissão exclusivo para o futebol feminino. E esse pacote vai incluir os direitos de transmissão do Brasileirão A1 e amistosos e jogos oficiais da seleção brasileira feminina. Então, mas bem, vão ser, como a Anitta falou, transmitidos majoritariamente em televisão fechada no Sport TV, por exemplo, que transmitiu esse ano o Campeonato Paulista Feminino e o Brasileirão Sub-18 Feminino conquistado pelo Fluminense. E a Globo vem falando mais sobre a modalidade. O Esporte Espetacular tem feito longas matérias acerca de jogadoras e seus desempenhos em diversos clubes no Brasil e no mundo. E é interessante isso, que depois da Copa de 2019 teve essa coisa legal de que a Globo está... Bem, abraçando, acho que é um pouco forte, mas está olhando para o futebol feminino um pouquinho, o que antes praticamente não acontecia. Então eu acho que isso pelo menos é um avanço, não é o suficiente, mas é um avanço. Mas bem, apesar desse avanço, é importante ressaltar que os desafios ainda são enormes. Os patrocínios são baixíssimos, como anteriormente destacado, e as premiações são minúsculas quando comparadas com as competições masculinas. E eu não sei se vocês querem falar de outros desafios ou que a gente ainda não falou antes de fechar. Anitta, Miguel, por favor. Não, acho que é isso. Acho que é um processo de valorização de fora para dentro e de dentro para fora também. De as jogadoras se encararem como profissionais que merecem o respeito da imprensa, da CBF, dos clubes, e todas essas entidades também tratarem o futebol feminino com respeito. Acho que tem que ser uma via de mão dupla. É exatamente isso, concordo plenamente. Acho que conforme o futebol for se profissionalizando ainda mais no Brasil, e a gente tem vários pontos positivos, como falamos no bloco anterior, para acreditar que estamos no caminho certo, essas questões de financeiras, principalmente, acho que tem aí, né, uma disparidade gigantesca que acaba afetando em outras áreas, serão melhoradas e eu espero, no mínimo, eu ia falar que eu tendo a acreditar, mas eu espero, no mínimo, que isso ocorra e que tenhamos a melhora não só no campo da disparidade de premiações, de salários, mas também, com certeza, não tocamos aqui tanto, mas só para falar de forma resumida, né, até de condições de habitacionais das jogadoras e de centros de treinamentos, que já sabemos que até mesmo no futebol de base no Brasil existe uma disparidade imensa. Está falando aqui de futebol masculino, e no futebol feminino essa diferença é ainda mais gritante. Então eu acho que é exatamente isso que a Anitta disse, é um processo que irá ocorrer de dentro para fora, de fora para dentro. Conforme a CBF, acho que é importantíssimo que a tratativa aí comece com a nossa confederação, e tem, né, começado com a guinada na diferença, né, na mudança em dirigentes, na direção técnica, e conforme for se desenvolvendo os nossos campeonatos, os times, eu imagino, eu espero, né, rezo para que o investimento também caminhe junto.
Estamos aqui então finalizando, né, essa nossa primeira parte do podcast Boleiros de Humanas e agradeço vocês que ouviram até aqui e convido, como sempre, vocês a participarem da nossa segunda parte do podcast, onde teremos, né, o nosso clássico shootout, um jogo rápido de perguntas e respostas sobre o tema e também as alternadas, né, o nosso debate sobre os temas levantados. Infelizmente, a nossa convidada especial aqui, a Anitta, não irá participar da segunda parte, mas eu gostaria de agradecer aqui em nome do Jornal Digital Poder 360 e todos nós do Boleiros de Humanas pela participação da Anitta, que com certeza adicionou muito, infinitamente mais ao nosso podcast. Muito obrigado, Anitta, e espero ter você aqui várias vezes no podcast. Obrigada, Miguel. Obrigada, Guilherme, a todo mundo que ouviu a gente. Foi um prazer estar com vocês. Para quem quiser me acompanhar, enfim, eu falo mais de Santos e do futebol feminino no Santos, mas vai que, né, e de política também, mas minhas redes sociais são @niefraim. Eu também tenho o podcast Alvinegras da Vila com a Isabel Nascimento. Estou no canal Eu Vim de Santos, do Felipe Noronha. Lá eu falo sobre futebol feminino e também sou colunista no Diário do Peixe, onde eu falo sobre o Santos. É isso, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade e até uma próxima. Sejam bem-vindos, então, novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Estamos aqui iniciando o nosso shootout, esse jogo rápido de perguntas e respostas sobre os temas debatidos no podcast de hoje. Lembrando que, infelizmente, a nossa cara convidada, Anitta Efraim, não está mais participando desse bloco. Então teremos aqui a competição clássica Brasil contra Canadá, eu contra o Gui, e veremos quem vencerá nessas questões específicas sobre o futebol feminino. Gui, pode começar. Vamos lá, minhas perguntas hoje não estão tão difíceis, mas vamos lá. Em 1991 foi disputada a primeira Copa do Mundo de futebol feminino. Qual foi o país sede do primeiro Mundial feminino e qual foi a seleção campeã? Seleção campeã. Seleção não existe, desculpe. Vamos lá, alternativa A. O Mundial foi disputado na China e os Estados Unidos foi campeão. Alternativa B, o Mundial foi disputado na Suécia e a Noruega foi campeã. E a alternativa C, disputado nos Estados Unidos com os Estados Unidos campeão. Olha, isso é difícil, na verdade. Mas eu tenho certeza que os Estados Unidos foi campeão. Assim, certeza absoluta mesmo. Agora, se foi na China ou nos Estados Unidos, eu não tenho tanta certeza. Olha, eu acho que foi nos Estados Unidos. Eu vou na base do achismo nessa. Certeza que os Estados Unidos foi campeão, mas acho que o campeonato foi nos Estados Unidos. Acho que foi campeão em casa, então. Assim, seria no mínimo mais romântico. Não sei se está certo, mas Então, a resposta final, alternativa C. Isso. Está errado. O primeiro Mundial foi disputado na China, mas os Estados Unidos foi de fato campeão, então você acertou meio ponto no Enem. Achei... No Enem tem meio ponto? Não tem não. Errou, se errou. Acho que é a primeira vez que eu erro uma pergunta aqui no podcast. Desde que a gente não rouba. É verdade, desde que a gente não rouba. Mas enfim, triste ainda. Muito bem, a Anitta ia saber essa. Ela parecia uma PVC do futebol feminino. Acho PVC de tudo, né? Mas enfim. Passando para a segunda pergunta, então, que é minha também. Isso é mais fácil, Miguel. Essa dá pra acertar. Qual clube é o maior vencedor da Copa Libertadores Feminina? Seria a Ferroviária, o São José ou o Colo-Colo? Olha, vamos por partes. Colo-Colo eu acho que tem um só. Perdeu em 2016, se eu não me engano, para Ferrinha na final. Não, para Ferrinha não. Para o São José. Então Colo-Colo tem um. A Ferroviária ganhou o segundo agora, né, o segundo título. E eu acho que
O São José, se eu não me engano, tem 3. Ganhou no início e depois, em 2016, foi tricampeão. Então, São José com 3 títulos. Resposta final. São José, resposta final? Resposta final. Está certo, São José foi de fato tricampeão da Copa Libertadores Feminina e é o, portanto, maior campeão da competição. Viram, eu tive um deslize aí nessa primeira pergunta, mas tá vendo que eu ainda sei fazer as coisas. Depois vê aí, cara, ouvinte, se o Colo-Colo não tem 1 e se a Ferroviária não tem 2. Isso é sabido. Tô muito sabido. Beleza, então agora que já tá 1-0, vamos ver se o Gui empata ou se eu vou vencer novamente, como é de costume aqui no podcast Poderes Humanos. Pergunta número 3. Elise Perry é considerada por muitos como uma inspiração no mundo do esporte feminino. A ex-zagueira, que se aposentou em 2015, tendo jogado a Copa do Mundo de 2011 por seu país, também é referência em outra modalidade, tendo inclusive representado seu país em mundiais neste esporte. Qual é a nacionalidade de Perry e qual é a outra modalidade que ela pratica? Seria ela inglesa e também jogadora de rugby, escocesa e esgrimista, ou seria ela australiana e jogadora de cricket? Vamos lá, isso aqui vai ter que ser um chute, porque eu nunca ouvi falar da Elise Perry, mas parece ser uma máquina. De 2 modalidades, não é para todos, inclusive só consigo pensar em um jogador que tentou outra modalidade, que é o nosso grande Richarlison, lateral e volante do Atlético Mineiro e do São Paulo, que tentou a sorte no vôlei, mas até onde eu sei não deu muito certo pro Ricão. Estou falando isso tudo para não ter que responder a pergunta. Vamos lá. Em relação à pergunta... Eu conheço essa tática, eu já tive essa tática. Ele fala muito assim, cara ouvinte, porque ele quer elongar o tempo que ele está pesquisando no Google. É isso, justamente isso. Não é verdade. Inclusive, vocês teriam ouvido o digitar. Tec. Ninguém ouviu o digitar. Então não é isso. Como se não existisse um celular na sua mesa, né, ao lado. Mas tudo bem, relevamos. Resposta final. A resposta final é C. Ela é australiana e joga. Nossa, mas colou de acordo. Não tá colei. certa a resposta. Justamente a Elise Perry. Cara, eu achei que você esconder na C, por isso. Ah, tá bom. A Elise Perry foi jogadora de futebol, se aposentou em 2015. Jogou a Copa do Mundo de 2011, ela inclusive chegou à seleção australiana de futebol aos 16 anos e a australiana de cricket também aos 16 anos. Ela é considerada por muitos assim uma das melhores jogadoras de cricket da história e também foi muito boa como jogadora de futebol e jogou por vários anos os 2 esportes. Ela continua sendo assim um ícone do esporte feminino, não só na Austrália, mas no mundo, né? Ela também escreve diversos livros, ela é uma autora publicada, então assim, acho que é imensurável realmente o tamanho da Elise Perry. Empatamos, não sei se o Gui colou, hein, pessoal, não tenho como saber, porque ele tá lá em Toronto, mas enfim. Empate entre Brasil e Canadá nessa edição do Shootout Futebol Feminino. Sem mais delongas, passando para o nosso último bloco, as alternadas. Bem-vindos então ao último bloco aqui do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Iniciando aqui as nossas alternadas desse bloco, um último debate, né, sobre o tema debatido hoje. E a minha pergunta para você, Gui, é simples. Qual é o maior desafio do futebol feminino no Brasil no momento? E de qual parte deve partir o intuito inicial para alavancar o esporte? Pois é, Miguel, pergunta interessante, como sempre, né? E para mim é o seguinte, eu acho que o maior desafio do futebol feminino, primeiro, é investimento. E infelizmente, esse investimento depende da segunda questão, que é interesse. Então, eu acho que, na verdade, nem é um é muito mais importante que o outro, porque eu acho que é uma espécie de um círculo. O interesse gera investimento e vice-versa. Mas, bem,
Não, vice-versa não. Eu acho que investimento não necessariamente leva interesse. Então vamos. O primeiro. Eu vou mudar a minha resposta, na verdade. O problema principal é o investimento. É o interesse seguido pelo investimento. Porque se a população brasileira tivesse o interesse e achasse muito divertido olhar e assistir e se informar sobre o futebol feminino, do mesmo modo que é apaixonada pelo futebol masculino, teria mais interesse de empresas e de empresas patrocinarem clubes, federações e competições de futebol feminino, o que não acontece em muitos casos por uma falta de interesse, uma desatenção com a modalidade. E se tivesse essa atenção, poderia ser teria mais investimento. E esse maior investimento levaria aí obviamente, a ter atletas mais bem pagas, a reduzir essa disparidade de salários, de premiações que clubes recebem, e também ia, por óbvio, produzir jogadoras melhores, porque teriam centros de treinamento melhores, teriam condições de trabalho melhores, e o Brasil poderia ir dizer que já mesmo com o descaso, já é uma certa potência no futebol feminino, agora menos, que está ficando atrás dos Estados Unidos, da Inglaterra, dos próprios Países Baixos, mas o Brasil tem o potencial, tem digamos, a força humana, não sei se faz exatamente sentido, mas tem as pessoas. O Brasil não carece de grandes jogadoras de futebol. O problema é que elas talvez não cheguem ao seu nível, não atingem o seu potencial e ao nível que elas podem atingir, porque não tem as mesmas oportunidades que existem no futebol masculino. Então é isso, eu acho que o maior desafio do futebol feminino no momento é a falta de interesse, porque com interesse teríamos investimento e o futebol feminino no Brasil seria muito mais importante e muito melhor em geral. E de qual parte deve partir o intuito para alavancar o esporte, eu acho que ela tem que sair da população brasileira. Tem muitas campanhas para as pessoas darem mais atenção ao futebol feminino, principalmente depois da Copa de 2019, agora acho que uma caída, só que se a população se interessar pelo esporte, ele será alavancado. Mas eu acho muito difícil, Miguel, porque um outro exemplo que eu gosto de sempre dar é o vôlei. O Brasil é muito bom no vôlei, tanto feminino quanto masculino. Só que, por a falta de atenção, o vôlei não é tão falado, não tem tanta audiência quanto o futebol. Então, é isso que eu quero dizer. É bem difícil, só que tem que partir da população brasileira em geral. Olha, você sabe que eu sou grande defensor de iniciativa popular, mas nessa situação eu vou ter que discordar de você, Gui. Eu acho que nessa parte... Primeiro, vamos começar do começo, né? Igual esse ditado popular no Brasil fala. Eu acho que o principal desafio não é necessariamente a falta de interesse, eu acho que é com certeza a falta de investimento. E investimento, eu quero dizer, não necessariamente de empresas e de clubes, né? Você coloca aí como é que é o patrocínio de equipes femininas no Brasil, por diversas vezes é um valor infinitamente superior, aliás, sempre, né? Na verdade, eu não sei um patrocínio no futebol feminino que é igual, nem há de se falar de maior do que o futebol masculino. Mas eu estou falando de investimento, na verdade, na questão da confederação, da CBF. Eu acho que a CBF está dando passos importantes aqui, né? Falamos tantas vezes da mudança na dirigência, na contratação da Pia, que é bastante positiva agora, né, nessa decisão de pagar as mesas diárias, e está caminhando. Eu preciso fazer essa ressalva, acho que está melhorando. Mas a CBF, por anos, né, não levou com a mesma seriedade o futebol feminino e o futebol masculino, e ainda não leva, essa é a verdade. O investimento no futebol feminino é bem pior, e eu acho que cabe à CBF, que organiza os campeonatos, é ela que tem a chance de melhorar o futebol feminino no Brasil. Não faz sentido para mim que não exista uma Copa do Brasil feminina, por exemplo, que os campeonatos tenham premiações tão baixas. Se a CBF, e aí eu estou respondendo já
de qual parte deveria tomar um intuito à frente, né, discordando de sua acepção que isso deveria partir do público. Acho que deveria partir da CBF, na verdade, porque é parte da confederação, quem organiza o futebol no país, a chance de profissionalizar isso. A CBF, né? E isso aí, a CBF tem a chance de profissionalizar o futebol no Brasil. A CBF poderia tomar, estou falando aqui, né, questões como premiação, uma premiação melhor para cada torneio. A partir do ponto que os campeonatos forem melhores organizados, os clubes levarão mais a sério. Se tiver uma premiação mais atrativa, terão, né, uma vontade de investir, porque no momento o esporte no Brasil não é necessariamente um negócio, não é tão proveitoso investir no futebol e qualquer outro esporte no Brasil, essa é a verdade, porque não há um grau de profissionalização, e a verdade é que essas empresas, as empresas que investem, né, muitos dos que patrocinam times do futebol feminino e no masculino acabam se aproveitando disso. Os clubes estão desesperados e aceitam qualquer preço por estampar a sua marca na camisa. É aí que você vê clubes com inúmeras propriedades parecendo um macacão de Fórmula 1 e fica grotesco. Quando existem ligas, por exemplo, a Barclays, né, a primeira liga da Inglaterra, estabelece um teto mínimo de patrocínio para um clube aceitar. Se esse teto não for batido, se uma empresa, ou seja, não oferecer o valor X, o clube entra em campo com uma camisa limpa e quem paga o valor é a própria Barclays. É uma forma de elevar o seu produto. Acho que tudo isso tende à profissionalização do futebol no Brasil e o futebol feminino com certeza. Se a CBF tomasse decisões de profissionalizar, de organizar o campeonato, fazer um calendário mais robusto do futebol feminino, equalizar os campeonatos regionais, também formar uma Copa e ter, né? Por que só existem duas divisões, por exemplo, no futebol feminino? Não faz sentido para mim, porque existem outras equipes. E seria a possibilidade da CBF tomar a frente nisso. Os clubes daí levariam mais a sério, e daí os patrocinadores também, porque seria a oportunidade de você ganhar. A verdade é que no final existe, né, obviamente, uma sensação quimérica de o futebol, eu não estou nem falando do futebol feminino aqui, o futebol, o esporte traz o povo brasileiro junto, é algo cultural, e tudo isso é verdade também, mas se não for atrativo o produto para o investidor, é difícil que ele queira colocar dinheiro nisso, se não for um negócio que vai ser atrativo para ele no futuro de forma robusta. Então acho que passa pela CBF, principalmente, a profissionalização do futebol feminino ainda mais no Brasil. Acho que passos importantes já foram dados. Agora vamos ver como é que finaliza os próximos capítulos dessa história. Algo a finalizar, Gui? Alguma coisa adicional ou não? Não, o episódio de hoje já está enorme, vamos encerrar. É isso. Ficou enorme, mas acho que a gente tocou em vários pontos importantes. Novamente agradecer aqui a presença da Anitta Efraim, que foi importantíssima para a condução desse episódio. Espero que você, cara ouvinte, tenha gostado do conteúdo produzido. De fato, ficou um pouquinho maior do que costumamos publicar aqui no podcast Boleiros de Humanas, mas acho que ficou bastante atrativo, então vai ficar legal para vocês escutarem, aprenderem e ouvirem as nossas opiniões e também da nossa especialista, a Anitta. Agradeço vocês pela audiência, espero que tenham gostado do conteúdo produzido e convido vocês a, no mínimo, ouvirem, então, por fim, aí, né, a guinada do Gui. Tomem mais interesse pelo futebol feminino, pesquisem, vamos conhecer um pouco da história, antes de criticar, igual a Anitta falou, o nível técnico da modalidade, entendam, né, qual é a história do futebol feminino no Brasil e no mundo, e dessa forma, com certeza, o futebol feminino só irá crescer. Muito obrigado pela sua audiência, novamente, compartilhem, comentem, se tiverem alguma crítica, algo a adicionar, por favor, estamos sempre abertos, e até a próxima.